Quem é que não gosta quando se junta anime e futebol? Olá, sejam bem-vindos ao canal Fita Animes, o meu nome é Ana Cardoso. Blue Lock chegou, viu e venceu. No ano em que a seleção japonesa de futebol conseguiu chegar aos oitavos de final do Campeonato do Mundo, temos então um anime em que o objetivo é conseguir encontrar o melhor avançado para que isso consiga ajudar a seleção japonesa a ser campeão do mundo. O anime começa com o nosso protagonista Isagi num jogo decisivo. Era o jogo que decidia se a sua equipa ia passar ao campeonato nacional ou não. Vemos na imagem Isagi a decidir se remata à baliza ou se passa ao seu colega. E vocês pensam assim, ai não, claro, ele passou ao colega, não foi individualista, não foi egoísta, jogou pela equipa, o colega marcou o golo e eles passaram ao campeonato nacional. Errado. Completamente errado. Isagi realmente passa a bola ao seu colega, ouve o seu treinador dizer que o futebol é um jogo de equipa, para ele não ser egoísta, mas só que o seu colega falha. E faz com que todos sejam eliminados e que não participem do campeonato nacional. Imaginem a frustração desta personagem. Começa logo bem. Isto começa logo bem. Vemos então o desespero de Isagi, na dúvida de que o que é que poderia ter acontecido se tivesse sido ele a rematar à baliza. Ele fica muito frustrado com a sua atitude e com o resultado dessa mesma atitude. No entanto, o anime avança e Isagi recebe uma carta da União Japonesa de Futebol em que ele foi selecionado para um projeto, o projeto Blue Lock. Não faz a mínima ideia do que se trata, mas vamos ver o que é que isto dá. No dia a seguir vemos então Isagi a direcionar-se para o local ao qual estava estipulado estar a sua presença para se apresentar então para este projeto. Chega outro personagem, Kira. Kira foi o seu adversário neste jogo decisivo ao Campeonato Nacional. Foi ele que acabou por os eliminar, foi ele que fez o golo após o falhanço da equipa de Isagi. E vemos que há ali um elogio por parte de Kira relativamente a Isagi. Diz que Isagi jogava muito bem, tinha uma visão muito profunda do jogo, o qual Isagi fica extremamente feliz e contente para dentro. Claro, não mostra isto a Kira, mas fica muito feliz por Kira, que ele considera ser um excelente jogador, está-lhe a fazer esse tipo de elogios. Entramos então para um edifício, para uma sala cheia de jovens jogadores. Ninguém faz a mínima ideia do que é que se passa. Estão ali todos juntos, mas não sabem mesmo o que é que se vai passar. Vemos então a chegada de mais um personagem. Ele é Ego Ginpachi, que é o responsável pelo projeto Blue Lock. Ele diz que aqueles jovens são diamantes em brutos, todos eles avançados, todos os futebolistas que estão naquela sala são avançados e que o objetivo daquele ajuntamento todo seria então encontrar o melhor avançado do mundo. Isto para quê? Para levar então a seleção japonesa a ser campeão do mundo pela primeira vez. Ego afirma que o que falta à seleção japonesa é um avançado, um real avançado de extrema qualidade que consiga carregar às costas, digamos assim, a seleção japonesa, porque ele diz que a seleção japonesa não consegue evoluir a nível do futebol porque tem muito aquela ideologia do grupo, da equipa, do ajudar o outro, ou seja, o que falta à seleção japonesa é o egoísmo, o individualismo de um excelente avançado, porque na visão dele o futebol é simplesmente a questão de quem marca mais golos. Ou seja, ele até diz aos jovens, ao Miguel Ângelo, ele até diz aos jovens, vocês têm uma ideia muito romantizada do futebol, que é tudo uma equipe, um desporto 11 para 11, onde todos se ajudam. Não, ele corta a conversa por aí e diz que realmente o futebol trata-se de quem marca mais golos. Então, para haver um elevado número de golos, tem de haver um excelente avançado na equipa japonesa, para a equipa japonesa então conseguir ser a campeã do mundo. Ele faz referência a um jogador, neste caso um jogador fictício, que é Noel Noah. Ele até, inclusive, diz que ele passou à frente de Cristiano Ronaldo e Messi na luta pela bota de ouro. E ele afirma que Noah diz o seguinte: ao invés de ajudar os meus colegas a vencer por 1-0, é mais prazeroso fazer 3 golos e perder por 3-4.
Ou seja, isto vai completamente contra o desportivismo, neste caso a modalidade do futebol. Ou seja, neste caso nós temos sempre a ideia que o desporto, a questão da equipa, fazer com que a equipa chegue mais longe, isso é que é o real objetivo, mas na cabeça de Ego é necessário um individualismo para levar a um avançado ser de extrema qualidade. Ou seja, só a questão de ser egoísta e evidenciar as suas próprias qualidades é que faz com que o jogador seja então muito, mas muito bom, e nesse caso irá então ajudar a seleção japonesa a ser também mesmo muito, muito boa. Há também algumas referências de outros jogadores, por exemplo, Eric Cantona. Nem ligo para a minha equipa, só quero me destacar. Ego inclusive dá mais um exemplo de Pelé. Perguntem o melhor de qualquer um desses, a resposta vai ser sempre eu. Ou seja, eu sou sincero, eu tentei procurar, não sei até que ponto é que estes jogadores terão dito realmente isto, porque estes jogadores existem, Eric Cantona, Pelé, só Noel Noé, então, que é uma figura fictícia. Não sei até que ponto é que estes jogadores realmente disseram isso, mas Eric Cantona, tendo em conta aquilo que a gente conhece de Eric Cantona, não me espantava ele ter dito tal coisa, sou sincera. Mas, no entanto, eu estive à procura, não encontrei evidências sobre isso, mas pronto, a ideia é que estas referências fazem com que aqueles 300 jogadores, foram selecionados 300 jogadores, 300 jovens jogadores, comecem a ficar com a ideia que realmente o que é importante é extrapolar as suas qualidades individuais para conseguir ajudar a seleção japonesa. Ego começa então a explicar as condições deste projeto, diz aos jovens jogadores que eles teriam de abandonar tudo na sua vida para entrarem neste projeto, ou seja, teriam de deixar de jogar nas equipas em que jogam. Kira, nomeadamente, levanta a mão para falar e diz que é impossível, que não é justo eles deixarem todos os seus deveres com as suas equipas, porque eles fazem parte de um grupo que, no pensamento de Kira, que é completamente diferente do pensamento de Ego, que o importante é o trabalho de equipa. Ego diz simplesmente quem quiser pode sair. Pronto, só fica quem quer. Por isso, se vocês acham que é mais importante os vossos deveres do que se tornarem o melhor avançado do mundo, estejam à vontade para sair. Enquanto se dá todo este discurso, a imagem começa a mudar e nós nos apercebemos depois mais à frente que a imagem começa a passar por todos aqueles que se irão tornar colegas de Isagi, porque estes 300 jogadores irão ser divididos. E no final do discurso de Ego, vemos que Isagi começa a pensar se realmente aquilo que ele diz é verdade, porque todos começam a questionar, não, as coisas não são assim. E na cabeça de Isagi realmente começa a fazer sentido aquilo que Ego diz. Isagi simplesmente desata a correr em direção a Ego e, juntamente com ele, começam todos também a desatar a correr. Já dentro do centro, vemos Isagi então a juntar-se aos seus colegas de equipa, vemos que Kira também está na sua equipa e apercebemos que as coisas funcionam assim. Os jovens jogadores foram divididos por várias equipas, que são identificados por letras do alfabeto, nomeadamente a equipa de Isagi tem a letra Z, que nós nos apercebemos que a equipa Z é aquela que tem os jovens de menor ranking. Ou seja, tendo em conta as suas qualidades, aquilo que Ego conseguiu estudar destes jovens jogadores, eles têm uma numeração de 1 a 300, como é óbvio, e apercebemos que o nosso protagonista é o 299. Digamos, está mesmo no fundo da tabela, como se costuma dizer. E que juntamente com ele, nesta equipa Z, que por acaso é a última letra do alfabeto, então, neste caso, 12 jogadores que são os 12 da cauda do pelotão, por assim dizer. Sendo Isagi, então, o 299. O primeiro jogo, o primeiro teste desta equipa é o teste do é o jogo do mata. E o que é o jogo do mata, para quem não se lembra? Ou seja, a gente tem de ir passando a bola até acertarmos num colega. E o colega, depois, quando fica com a bola, tem de acertar num outro colega. Se o tempo acabar e o jogador ficar com a bola, perde. Ou seja, numa troca de bola, vemos realmente que há um jogador que é louco, outro que é doido varrido, e Isagi não sabe muito bem o que é que está ali a fazer, mas tem a atitude de, bem a 3 segundos do final do tempo, chutar a bola para a cara de Kira. Ou seja, Kira é o primeiro a ser eliminado. Ego
diz para ele sair, Kira diz que aquilo é completamente ridículo, porque quem for eliminado do projeto Blue Lock nunca mais na vida poderá jogar na seleção japonesa. Ou seja, quem for eliminado deste projeto tem a sua carreira desportiva completamente destruída. Vemos Kira a perder completamente as tribeiras e acaba por sair do edifício. Isagi direciona-se para o seu colega de equipa a perguntar: mas por que raio remataste a bola para mim? Tu tinhas outras pessoas para as quais podias rematar e, além disso, passando a bola para mim, podias correr o risco de eu não rematar e tu perderes, porque foste tu o último a tocar na bola. Ele diz: eu tinha a certeza que tu ias rematar. As coisas começam-se a entrelaçar. Ficam então 11 jogadores. 11 jogadores é o número base para uma equipa de futebol, e a partir de agora começa o verdadeiro treino. Ou seja, a partir daqui é que temos então a equipa formada, ou seja, vamos relembrar que esta equipa de futebol, e eles vão jogar com as outras equipas, o X, o Y, o W, o V, por aí fora, são tudo equipas de avançados, ou seja, não temos um guarda-redes, não temos um médio, não temos um defesa, ou seja, todos estes avançados, quando forem jogar com as outras equipas, têm de se adaptar ao jogo base de futebol, que é, há uns que atacam, há uns que defendem. Vamos tentar lembrar sempre dessa questão. Todos eles são avançados. Temos então a apresentação de todos estes 11 jogadores. A imagem passa por todos eles e apercebemos que todos eles têm uma capacidade específica. Ou seja, temos um jogador que tem uma velocidade imensa. Temos outro jogador que tem uma qualidade imensa no drible. Temos outro jogador que da zona de 28 metros de distância para a baliza remata e acerta sempre, ou seja, naquela zona o jogador faz sempre golo. E conforme o anime vai avançando, estas qualidades vão aparecendo, vão começando a ser evidenciadas, por assim dizer. Vemos que a qualidade de Isagi, porque a Isagi começa a questionar-se qual é o seu dom, por assim dizer, qual é a sua qualidade relativamente ao jogo, e acabamos por perceber que realmente Isagi é, para além de, como tinha dito Kira, que ele tinha uma visão muito boa do jogo em geral, ou seja, da posição dos próprios colegas de equipa, Isagi consegue pressentir se vai haver gol ou não. Ou seja, imaginemos, estamos numa situação de contra-ataque ou de ataque da sua equipa, ele consegue perceber qual é o jogador que está mais próximo de marcar gol. Ou então, isso pode acontecer mesmo com o jogador da outra equipa, ou seja, Isagi consegue-se perceber de todos os jogadores que estão em campo qual é o jogador que realmente vai fazer gol, seja da sua equipa ou seja da equipa adversária. Vemos então o desenvolvimento do treino dos nossos protagonistas, porque o protagonista em si é Isagi, mas toda a sua equipa é os protagonistas deste anime. E apercebemos que o ranking vai sendo alterado conforme eles forem jogando, ou seja, temos mesmo aquele típico... aquelas típicas referências de anime em que a equipa mais fraquinha vai conseguindo dar a volta, vai extrapolando as suas qualidades, vai evoluindo, não só individualmente, mas vemos também a evolução das relações entre todos eles, ou seja, se eles no início não se suportavam porque cada um queria ser o melhor, esse sentimento mantém-se da individualidade, de eles quererem ser melhores, mas no entanto, apesar do anime querer extrapolar o individualismo, o egoísmo dos jogadores em si, das suas capacidades, apercebemos que as qualidades individuais de cada jogador só são extrapoladas se a equipa também o permitir. Ou seja, se temos Bajira com um drible excelente, é porque alguém lhe passou a bola. Ou seja, a equipa em si, apesar de serem todos avançados, começam a evoluir nas próprias posições, começam a ser, não é adequadas, mas eles começam-se a habituar às posições em que jogam. Vemos um jogo, eles que vão tentando rodar várias posições, aquilo acaba por não funcionar muito bem, e eles acabam-se realmente a perceber que a única maneira de conseguirem indo evoluindo é que cada um extrapolar as suas próprias qualidades. Ego, inclusive, diz que um avançado só consegue evoluir se for encostado à parede. Ou seja, se encontrar numa situação extrema. Ou seja, o último jogo do último episódio que vemos até agora, este anime vai no episódio 10, é uma equipa que realmente é muito, muito boa.
significativamente com uma qualidade acima dos nossos protagonistas e vemos cada um deles a ultrapassar-se, a evoluir muito rapidamente porque estão a ser pressionados, ou seja, ou eles evoluem ou eles perdem, é novamente uma situação de tudo ou nada. Eles têm de ganhar aquele jogo porque senão então serão todos eliminados do projeto e nunca poderão participar, ser incluídos na seleção japonesa. Minha opinião pessoal, acho o anime muito, ao mesmo tempo, muito pé no chão, porque realmente a seleção japonesa não tem títulos a nível do futebol, não é muito, não tem uma presença forte nos campeonatos do mundo e nós sabemos que a população japonesa é uma das populações com mais respeito pelo outro que nós temos e realmente isto vem um bocadinho contra a maneira de ser dos japoneses em geral e é engraçado trazermos isto para os animes, principalmente este ano que está a haver campeonato do mundo e que Japão teve uma prestação muito, mas muito positiva. Chegaram até aos oitavos de final, foram eliminados pela Croácia, mas no entanto tiveram uma prestação muito, muito positiva, tanto eles como a Coreia. Por isso é muito engraçado vermos as coincidências de neste ano aparecer um anime com um roteiro tão diferente, acaba por ser muito diferente. Eu gostei muito do roteiro, da história que está a ser desenvolvida. Começamos com umas ideias, no entanto, pelo meio as ideias já estão a mudar aos poucos e poucos. A nível da qualidade visual do anime é brutal, ou seja, não é nada género de Tsubasa em que fazem o pin e dão pontapés e dão mortais e por aí fora. Não, realmente vemos capacidades e estratégias e técnicas que são facilmente vistas na realidade do mundo do futebol. Por isso realmente é um anime de extrema qualidade. Eu gosto muito, estou a gostar muito de acompanhar este anime. Aliás, é um anime que está no top das preferências desta temporada juntamente com Bleach, por exemplo. Por isso é um anime que eu aconselho-vos muito a ver. Se já viram, comentem aqui em baixo. Se não viram, eu desafio-os a ver este anime porque é mesmo muito, muito bom. Por isso eu vou continuar a fazer a análise também deste anime, vou acompanhar, não tão frequente como Bleach, porque o Bleach é a minha paixão, mas no entanto vou continuar a fazer o acompanhamento, tal como vos tinha prometido que ia trazer a análise do anime do futebol, Blue Lock. Por isso vou continuar também a fazer a análise deste anime, vou continuar a acompanhar, porque é um anime que promete, mas promete muito, muito mesmo. Desafio-vos mesmo vocês a ver o anime. Dito isto, peço-vos que coloquem like no vídeo, subscrevam o canal que eu vou continuar a trazer os vídeos para vocês, amantes dos animes. Até lá!